vezes caem no caminho da autorrealização e voltam a desenvolver atividades materiais da natureza filantrópica e altruística, que não passam de ocupações materiais. Portanto, conclui-se que aqueles que se ocupam em atividades conscientes de Krishna estão em melhor situação do que os sannyasis ocupados na média população sobre o que é Brahma e o que não é Brahma, embora eles também cheguem à consciência de Krishna após muitos pensamentos. Deixa aqui bem claro que os sannyasis mayavadis eles não conseguem alcançar, né, o objetivo deles. E eles sempre, quando estão, sempre que eles acham que eles vão conseguir, eles caem, né, porque na verdade não há como conseguir isso, né, nesta era. Então, Prabhupada ele fala que os sannyasis mayavadis eles ficam especulando, né, o que é o Brahma, o que é o Brahma, né, e nisso eles estão gastando muito tempo deles com uma coisa que não vai, né, evoluir espiritualmente, não vai avançar aí no serviço devocional. Então, Prabhupada ele fala que o serviço devocional, né, ele é o único modo nessa era de se alcançar a perfeição. Prabhupada ele deixa claro aqui também qual é o final do Sannyasi Vaishnava. Ele diz que o Sannyasi Vaishnava, praticando o serviço devocional, né, cantando sobre os nomes de Krishna, tomando praçada, lendo sobre Krishna, falando sobre Krishna, né, nisso ele tem um ingresso garantido para viver com Deus, né, eternamente. Ele deixa bem claro que o Sannyasi Vaishnava, qual é o final dele, né? E do Sannyasi Mayavadi. A gente pode ver a diferença. Você pegar o Sannyasi Vaishnava e o Sannyasi Mayavadi, você pode ver a diferença, né, de como eles são em pessoa. Então, o Prabhupada aqui, ele deixa bem claro. O Sannyasi Vaishnava, eles não estão perdendo tempo, pois é o método dessa era, né, cantar a Mahamudra de Krishna, tomar praçada, ler e falar sobre Krishna, como o Sr. Chaitanya falou. Mas as pessoas, elas mesmo sabendo disso, as pessoas elas não querem cantar esse método. A gente pode ver quantas pessoas que estão, que se dizem felizes, né? Mas você vê um dia ela acorda e está triste, ou ela está com muita raiva com a pessoa um dia. E nisso a gente pode ver, é confirmado, ela não é uma pessoa feliz. Porque a felicidade, ela não varia, né? Não tem um dia que você está feliz e outro dia você não está. A felicidade mesmo é aquela que é eterna. Então, o Prabhupada ele tinha essa felicidade. Ele basicamente estava aqui encarnado, né, fisicamente, naquela época, mas ele estava com Krishna 24 horas. Então essa é a felicidade. É viver pensando em Krishna
Krishna, né, isso dá felicidade, mas as pessoas elas acham que as coisas materiais, né, ou se casar, ou ter carros, né, casas, né, elas acham que vão ser felizes com isso, mas está mais do que provado, né, que não há um modo de você ser feliz só com essas coisas materiais. Né? Não é que a gente tenha que largar tudo, né, e só for cantar em Cristo, não, a gente pode, né, fazer o nosso serviço, né, trabalho, estudar, não sei lá o que for que a pessoa esteja ocupada, e praticar o serviço devocional, né, vir aqui no templo, cantar um pouco, cantar a diácono, uma abraçada, né? Então isso é uma coisa que qualquer pessoa pode fazer também. O padre ele deixou bem claro que qualquer pessoa pode fazer isso, seja oriental, seja ocidental, né, seja rico, seja pobre, né, isso não varia para classe social também. Todas as pessoas podem vir, cantar Hare Krishna e dar um abraçado. E as pessoas elas sentem uma felicidade diferente do dia a dia delas, quando elas estão cantando Hare Krishna, por exemplo. Elas conseguem ver como que as coisas começam a mudar, né, na vida delas. Eu, por exemplo, antes de entrar no movimento, né, eu praticava meditação todo dia. Né. Mas o que eu fazia? Eu me sentava, né, na coluna ereta, aí eu ficava com os olhos fechados e eu ficava tentando não pensar em nada. É isso que eu fazia, né? Esse era o meu sadhana, minha prática espiritual, era isso, era me sentar, ficar com os olhos fechados e tentar, né, chegar uma hora que eu fosse não pensar em nada, né? Mas eu fui vendo, cara, eu fazia isso todo dia e nunca teve um dia, foi por um segundo que eu consegui alcançar isso. Eu sempre vinha pensamento, né? Então, e aí, poxa, eu vi, tá bom, a minha vida, ela está assim. Aí eu fiz essas meditações, né, tentei várias outras meditações também, e eu vi que isso não mudou como a minha vida estava. Né, eu não fiquei mais feliz nem mais triste. Aí foi o dia que eu conheci o movimento, né, e eu passei a adotar esse método aos poucos de cantar Hare Krishna, né, esse método de tomar abraçada, esse método de vir aqui no templo, né, lá na Praça Esquina. Eu comecei, foi o primeiro lugar que eu fui, né, a frequentar basicamente. Então, eu vi como que as coisas foram mudando na minha vida. E aí eu pude ver qual é a força do Mahamantra Hare Krishna, eu pude ver como é tomar abraçado, eu pude ver como é bom se associar com os devotos. Né? Qual é a diferença de você se associar com uma pessoa normal, ou com algum colega meu, seja lá da escola, do curso, né? Então, você consegue ver a diferença dos locais, né, em como a sua mente fica. A minha mente, né, ela fica direcionada para Krishna. Né? Uma coisa que eu não ia conseguir fazer se eu estivesse meditando, né, como eu fazia todo dia antes. Né? Mas aí não, eu consegui. Aí então, eu entrei no movimento, né, e os livros para o Prabhupada falando, cante Mahamantra Hare Krishna, cante Mahamantra Hare Krishna. Até que eu comecei a escutar vídeos para o Prabhupada e comecei a cantar na japa também, Mahamantra, e aí eu vi algumas coisas elas foram mudando. Né? Como a minha vida ela foi mudando. Né? Então acho que isso é uma prova, né? Você ainda tem muita coisa para